Muito bem, você viu só que interessante essa fala do professor Uri Hesson, né? Então acontece um sincronismo neural. Quando eu estou falando e você está compreendendo, nossos cérebros estão mais ou menos ativados nas mesmas regiões. Região responsável pela fala e pela decodificação dessa fala são regiões similares e elas se ativam quando há compreensão. Já passou por aquela sensação de que você está ouvindo uma palestra, está ouvindo alguém falar e você está olhando para a pessoa e você fala, meu, não estou entendendo nada. Não está havendo essa conexão neste momento, porque a linguagem, de alguma forma, está truncada. Não está acontecendo a conexão do emissor da mensagem com o receptor. E o nosso desafio, enquanto narradores de audiolivro, é fazer justamente isso. Entregar a mensagem que é do autor da maneira mais adequada para o ouvinte, o receptor, para que ele possa compreender, absorver, gerar essa memória para evocá-la quando necessário. É um belíssimo desafio. E aí tem essa questão que ele faz com a ressonância magnética, né? Consegue escanear em tempo real e observar como é que o cérebro se comporta. Então, quando a mensagem está truncada, não há decodificação. Né? Ativa uma parte aqui, ativa uma parte ali, mas não ativa a mesma parte do emissor. Agora, quando a mensagem está clara e ela é bem recebida, ela é compreendida, aí sim você tem ativações semelhantes. E olha que curioso aquilo que ele fez na pesquisa. Se você pega essa história e transforma ela para um outro idioma e coloca uma outra pessoa que é falante desse outro idioma para ser exposta a essa mensagem, a ativação cerebral é a mesma do original, de quem narrou no idioma original. Né? Então, olha que loucura. O cérebro, ainda que haja uma tradução, vai conseguir ter a mesma ativação daquela pessoa que escreveu o texto original. Imagina Shakespeare, né, que foi traduzido aí para diversos idiomas. A mesma intenção que teve William Shakespeare ao escrever o seu texto, a ativação cerebral que rolou naquele momento, acontece na gente quando a gente está assistindo uma peça de teatro, ouvindo um audiolivro escrito por William Shakespeare. Isso é muito louco. E esse finalzinho é fantástico, né? Quando mostra lá a criança se comunicando com o seu pai, no caso, com a sua mãe, por meio da língua. Isso também é muito legal. Quando você encontrar uma criancinha pequenininha e ela mostrar a língua para você, devolve a língua para ela, né? Ela vai entender que você está buscando comunicação, está buscando se conectar com ela. E é isso que nós seres humanos fazemos, né? Nós buscamos comunicação, conexão uns com os outros. Somos seres sociáveis. Muito bem. Mas me diz aí, ó, se nós conseguimos nos conectar com os nossos ouvintes por meio da linguagem, de que maneira uma voz colocada de modo agradável pode nos ajudar a mantê-los nos ouvindo por horas e mais horas? Pensa, um audiolivro tem aí 10, 15, 20, 30, 40 horas. E para você convencer o ouvinte a ficar com você, é um belo desafio, né? Tem que fazer uma entrega agradável, com uma voz gostosa, com uma interpretação adequada, articulação das palavras e respiração no tempo certo. Tudo isso é muito relevante. E chegamos aqui, neste outro TED Talks, falando sobre música. O professor Alan Harvey faz uma experiência muito interessante e essa nós vamos assistir juntos. Deixa eu dar o play aqui. O nosso ponto de interesse é a partir dos 7 minutos e 25 segundos. Eu vou colocar aqui as legendas para que a gente possa acompanhar. As close as you can get a feel. It was quite pretty the second time round, wasn't it? No wonder music is so important in the movies. Now, science and technology has given us things like magnetic resonance imaging, MRI, which has given us a huge new way of looking at the way music is processed in our brains. Unfortunately, I couldn't get an MRI on the stage with me here today. So we're going to use another method to look live at how the brain is affected by music. And this is using electroencephalography, or EEG. And I'd like to introduce my colleague, fellow neuroscientist and musician, Andrew Price.
And you can see he's got an interesting cap on his head. This is full of electrodes that are designed to pick up electrical activity that's going on inside his brain from different regions. So essentially what we have here is a window looking at the electrical signals that's zapping around inside his head. What we're going to do is to see how his brainwave activity changes as different sorts of music are being played. So first of all, we're going to ask Andrew to close his eyes so that the visual stimulus is removed and he can focus more on what he's listening to. And now we're going to play different sorts of music to see how that impacts upon him. These are alpha waves. Synchronized activity. He is at peace. He loves this peace. It's really calming. He loves it. Well, I don't know, there was a change there for sure. The other thing is, when you listen to a piece of music that you expect, part of the fun is expecting something to happen. What happens when the unexpected happens? Well, I mean, did anyone not get that? I should add that that was written into the score just so that their reputation is intact. Você viu o que acontece? Ele foi colocado aí, então, num aparelho de EEG, né? Eletroencefalograma, que é essa touca com eletrodos que estão ligados ao couro cabeludo e conseguem fazer a medição das ondas alfa, que são essas ondinhas aqui que apareceram neste momento. Essas são as ondas alfa, né? E aí, quando ele está ouvindo a música, tudo bonitinho, elas estão sincronizadas, estão aqui numa vibração tranquila. E quando entra aquela nota dissonante, bagunça todas as ondas, porque o cérebro começa a se perguntar o que está acontecendo, que nota é essa, e não consegue fazer a interpretação adequada. Gera uma baita de uma confusão. Isso também acontece quando você não faz uma entrega que seja a esperada pelo ouvinte. Já falei sobre isso anteriormente. O que se espera de um narrador? Que ele faça uma entrega agradável, uma voz bem colocada, articulando bem as palavras, respirando nos momentos adequados, para que o ouvinte tenha essa tranquilidade e possa compreender a mensagem que está sendo passada pelo autor. De novo, né, somos portadores da mensagem que é de um determinado autor. Certo? Daí a importância de você se preocupar com a forma como a sua voz é colocada quando você está narrando um audiolivro. Não pode ser de qualquer jeito, gritado, muito baixo. Você precisa fazer uma narração que seja adequada para que a pessoa não tenha um estranhamento. Nosso cérebro tem a incrível capacidade de prever o que vem pela frente. Ele fica esperando e aquilo vai se confirmando e tudo mais. E quando pinta alguma coisa que é imprevisível, que está fora do que o cérebro aguardava,
gera uma confusão, gera uma excitação que é desnecessária. Não é o que nós desejamos quando a gente está fazendo audiolivro. Queremos que essa pessoa fique conosco durante muito tempo, curtindo aquela narração, certo? Então a entrega tem que ser redonda. Mas veja, se é possível então para os neurocientistas mensurar essas reações cerebrais durante uma experiência audiovisual, a indústria do entretenimento ela pode se apropriar disso para produzir experiências que agradem um público cada vez maior? O que você acha? Claro que sim, claro que sim. Não só ela pode, como ela já está se apropriando dessas medições neurométricas para produzir conteúdos que impactem cada vez mais um número maior de pessoas. Nós vamos ver agora um outro vídeo, e esse vídeo trata justamente desse aspecto, como é que a neurociência tem sido utilizada pela indústria do entretenimento para envolver cada vez mais o seu espectador. Vem comigo. Importante, esse vídeo ele não tem legenda, mas certamente você vai compreender de ponta a ponta o que está sendo apresentado neste episódio desta série aqui para a internet. Vamos lá. Measuring people's responses to entertainment has, in the past, been pretty low-tech. People might answer a survey, give thumbs up or 5 stars in an app, or simply describe how they felt while they were watching something. But now scientists have access to a variety of biosensors that can tell them exactly how people are responding to movies and TV shows, what gets their hearts pumping, or what makes their faces flush. And this physiological data has the potential to change how movies are made in the future. In fact, it's doing that right now. Dolby Labs has been around since 1965. For most people, the company is synonymous with that label you see on movies that tells you the sound has been remastered or the color has been enhanced. But inside its headquarters in San Francisco, Dolby has been working on a lesser-known project to watch people while they're watching movies. The scientists at Dolby want to know whether people are cognitively involved or stressed or aroused. And they want this biophysical data to better sell their technology. The idea being that Dolby can show its Hollywood partners that a certain color, or surround sound, or even high dynamic range will elicit a stronger response from people. One of the lead image scientists from Pixar in charge of Inside Out, he says, and the baby's born in Inside Out, what you get this diffuse white screen. What we wanted there was pain. We wanted people to feel physiological pain because that's what happens when a baby's born. And so it's this way of now thinking about the physiological response is part of what we can create in the color space. We can create that in this multi-sensory space, and that's really powerful to the creators. That's Dolby chief scientist Poppy Crum. She's a neurophysiologist who, on any given day, is conducting 15 to 20 experiments with willing subjects. I was curious to hear what these biosensors are telling Poppy and her team, so I decided to try on the sensors myself. One of the beauties of this particular device, so again, it's an EEG, which stands for electroencephalogram, and it lets us measure small changes in the electrical signals from your brain through your scalp. Am I in the matrix yet? And what's this? These are a few other sensors that we're going to put on you. One of these is going to measure your heart rate. Another one of the sensors is a lie detector. And off to your left, that's actually your thermal image. Am I sweating? Ooh, armpit sweat. The data that's popping up on the screen right now from the sensors I'm wearing, what is that telling you? So what we've done is we're just amplifying some of those channels, and this is your raw EEG signal from each of those electrodes. Here you have your GSR response, and here's your heart rate. So what are the kinds of things that would cause, aside from fire, like a pretty serious spike? Sports matches, those are great examples where, if there's something like a penalty kick, where there's anticipation, where things that surprise you, things that are arousing. So you can actually tell when people are aroused? Absolutely. Do you test it on sex scenes? Oh, no. Okay. So when we use the word arousal, I like to use the word excitement, typically. Maybe I was jumping to conclusions. Okay. Yeah, so be careful there. These biophysical labs have existed at Dolby since 2012, but over the past couple years, Poppy and her team have really ramped up the program.
This is partly due to the fact that these kinds of sensors are readily available now, but it's also due to the fact that there are now displays bright enough to trigger these kinds of reactions. In some cases, the team is using devices that get up to 20,000 candelas per square meter in terms of brightness. And that can have a surprising impact on the human body. We have discovered that if you present flame, a picture of flame, realistically enough, your body actually starts to flush. Your body is just over the eons has adjusted and adapted such that when it sees flame, it assumes hot. That kind of insight is fundamental in helping us shape the technologies that drive the stories that you and I love to go to. Dolby is hardly the first entertainment-focused company to study human emotions. Broadly speaking, this kind of affective computing has been studied for decades. But industry experts say it's becoming much more common in entertainment. In recent years, companies like Netflix and Hulu have used eye trackers to better understand how people are reacting to their app interfaces. These types of biophysical experiences are becoming more and more important. We need to understand experiences about engagement, how you're emotionally connected to the experience you're having, and how our technologies can help us enhance that, enrich it as much as possible. Of course, all of this biosensory tracking could raise questions around the ethics of potentially using the data in a more manipulative way. If filmmakers or sound producers know that they can trigger an emotional response, then isn't it possible for those tools to be abused? Or say an advertiser uses these tools to sell you something, like this Lexus ad, which offers nothing but the sound of an engine revving. And which, by the way, was mixed by Dolby. But ultimately, when it comes to entertainment, that's sort of what you want. You're going for an intensified human experience. Core of our technology and the existence of our company has always been an understanding of human experience. And how can we take what we experience, how our brain experiences the world, how our bodies experience, and really use that to build intelligent technologies. Basically, we're more immersed in video than ever before, whether it's on a giant movie or TV screen, on our relatively small smartphones, or even right on our faces, like with VR headsets. And Dolby scientists, along with many others in the industry, want to know how that's going to make us all feel, especially if entertainment becomes indistinguishable from the realities around us. So the next time you feel your face flush, or your heart race, or your armpit sweat during a movie or TV show, you might not be the only one. In fact, it might have been enhanced to trigger exactly that sort of reaction. Que loucura, hein? Então, a indústria do entretenimento está mapeando como nós reagimos a determinadas imagens, a determinados sons, e a partir disso vem construindo narrativas que nos envolvam, nos engajem e façam com que nós tenhamos todos as mesmas sensações. Você reparou ali naquele momento que o cientista fala sobre a flama de fogo? Né? Então a flama de fogo aparece na tela, seu cérebro recebe aquela informação e seu corpo começa a suar automaticamente. Mesmo que não haja fogo, só de ver o fogo na tela já traz essa sensação física de suor, de aquecimento. Doido, né? Então dá para manipular as sensações dos nossos ouvintes e dos nossos espectadores. Ah, mas eu vou manipular de alguns. Vale para todo mundo. É o filme de terror, todo mundo toma um susto naquele mesmo momento. O tal do jump scare, né? Vem uma calmaria e de repente o susto. E todos que estão no cinema se assustam simultaneamente. Né? E assim a indústria do entretenimento vai criando sensações para nos envolver e nos agradar. Você sabe que as memórias mais marcantes da nossa vida são aquelas que são construídas utilizando os 5 sentidos: tato, paladar, olfato, visão e audição. São as experiências mais intensas. Para simplificar, poderia dizer para você aqui, por exemplo, as experiências sexuais. Certamente, se eu falar agora, pensa aí na sua experiência sexual mais marcante, já vem essa memória na sua cabeça, porque ela envolve basicamente todos os sentidos, certo? Tato, paladar, olfato, audição, visão. Né? E isso faz com que essa experiência que envolveu intensamente todos os sentidos seja marcante para você. É o andar de motocicleta, para quem gosta de motocicleta, né? Vento na cara, cheiros, tato, vibração, barulho, visão ampliada, né? É uma experiência marcante
para quem gosta. E é por isso que, mesmo sabendo dos riscos, muitas pessoas curtem andar de motocicleta, certo? E aí, como isso se aplica ao nosso caso? Nós temos a possibilidade, falando dentro da cabeça dos nossos ouvintes, de manipular a sensação que ele tem ao nos escutar. Se você é uma pessoa que naturalmente fala muito rápido, se você fala muito rápido, acelerado o tempo todo, você está pensando rápido, está falando, e se você vai narrar e traz essa velocidade para a sua fala, o que vai acontecer com quem está te ouvindo vai gerar uma ansiedade nessa pessoa. Porque uma pessoa falando rápido parece que é uma pessoa que sofre de ansiedade. E ela está falando muito rápido, muito rápido, muito rápido, gera um desconforto e a gente fica ansioso também. Certo? Você fica agitado. Você não é isso que você quer ouvir num audiolivro, certo? E o contrário também é verdadeiro. Se você fala muito lentamente, muito calmamente, faz pausas dramáticas extensas, isso vai dando um sono, uma vontade de não te ouvir, que é desesperadora. Então, do jeito que a gente fala, as pessoas reagirão a nós. Se você fala muito rápido, vai gerar ansiedade. Se você fala muito lentamente, vai gerar tédio. O que nós precisamos, então, enquanto narradores profissionais, é encontrar um meio termo que represente prioritariamente a fala do autor. Pô, mas como assim? Eu vou imitar o autor? Não, mas você precisa entender como aquela pessoa se comunica, porque certamente quem veio atrás desse livro talvez tenha esta referência. O jeito que o autor se comunica. Então você vai buscar um vídeo, talvez, na internet, vendo uma entrevista do autor daquele livro, e aí você percebe ele fala assim, fala assado, e a gente pode espelhar para fazer essa entrega para o ouvinte, para que ele tenha a sensação de que ele está acompanhando uma narração feita pelo autor. Ou não, você não tem a referência e você quer causar uma determinada sensação. Nós fizemos lá o livro O Jogo Sujo da Corrupção, certo? É um jurista. É um jurista que fala de maneira impositiva sobre um assunto que o incomoda, que é a corrupção no Brasil. Só de pensar nessas características desse jurista, a gente já muda a nossa fala. E isso é importante para o narrador, perceber o que o texto sugere, como o autor fala, juntar esse conhecimento, esse conjunto de informações para fazer a melhor entrega possível, que não é a sua narração do dia a dia, a sua fala do dia a dia. Então, se eu falo rápido, eu seguro, controlo, vou fazer uma entrega muito pensada, meticulosamente articulada para aquele ouvinte que vai ficar me ouvindo durante horas e horas. Se eu falo lentamente, eu acelero um pouquinho para ficar uma fala mais dinâmica e mais interessante para quem vai estar consumindo o produto. Narradores profissionais frente ao microfone, manipulando o seu próprio jeito de falar com um objetivo: segurar a audiência, segurar o seu ouvinte. Beleza? Em relação à neurociência, vale lembrar que está sendo desenvolvido agora pela Disney o Toy Story 5, e eles já estão fazendo uma série de laboratórios, uma série de experiências. Botam as pessoas dentro lá do laboratório, exibem as cenas, observam as reações do ponto de vista neurométrico e percebem quais cenas funcionam e quais não funcionam. As que não funcionam a gente corta e a gente deixa no filme a maior quantidade de cenas que tiveram aspectos positivos durante estes laboratórios. Dessa forma, do micro, a gente vai para o macro, um filme global, né? E que certamente vai agradar pessoas ao redor do globo. Isso representa uma receita gigantesca. Por isso, esses esforços da indústria do entretenimento para entender como as coisas se processam. É possível que já tenhamos soluções como esta sendo aplicadas no mercado de audiolivros? Muito possivelmente, principalmente no americano, que é o mais rico, né? E aqui no Brasil? Bom, eu não preciso ser um expert em tecnologia para avaliar que a YouBook, por exemplo, que é uma plataforma que já nasce digital, que ela tenha lá umas métricas para avaliar quais os perfis de voz são os mais eficientes, aqueles que as pessoas ouvem durante o maior número de minutos. Né? Já está mapeado. E é esse tipo de voz que a empresa vai buscar, esse tipo de narração que a empresa vai buscar. Tem mais 2 casos para contar para você, mas vamos cortar essa aula. No próximo encontro, na próxima aula, a gente vai falar sobre 2 cases
aqui do Brasil, para você ver que isso não está tão distante, não. Está acontecendo aqui no Brasil.